Fala aí, povo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a paz do Senhor. Mais um dia que o Senhor nos concedeu, motivo de nos alegrarmos, regozijarmos e declarar que Deus, Ele é o nosso Salvador. Espero que você esteja bem, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos para mais uma meditação. E hoje eu quero te fazer uma pergunta. E aí, pai? E aí, mãe? Você tem levado o seu filho, seus filhos, diante da presença de Deus? Como tem começado esse ano de 2025? Olha, é uma carga bem pesada, bem puxada levar os nossos filhos diariamente diante da presença do Senhor. É um preço que eu pago e creio que muitos pais que buscam, introduzir a palavra de Deus, introduzir a criança, nos caminhos do Senhor, passam essa grande carga. É uma luta constante. Mas você vai falar assim: Dé, onde você quer chegar? Eu quero chegar em Jó 1:5 e eu quero para Provérbios 22:6. Eu quero trazer ao seu coração neste dia o que o Senhor já trouxe ao meu coração desde o momento que eu descobri aquele positivo. 2017 foi um ano mais turbulento que eu tive ao longo desses 8, 7 anos de vida, Eu louvo e exalto a Deus porque é motivo de alegria quando a gente passa pelo vale da sombra da morte, quando a gente passa por umas provações, por umas tempestades bem calorosas, bem dolorosas, como o texto que eu li ontem. É motivo de alegria quando a gente olha para trás e fala: nossa, eu passei por isso. Então, trazer essa ministração sobre filhos é entender que nós estamos correndo contra um mundo que está tentando sugar os nossos filhos de todas as maneiras. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu estava no shopping, eu estava trabalhando, estava recém-operada, ainda estava com curativo. Eu lembro que eu fiz o teste. E naquele momento ali foi um misto de alegria e com tristeza, foi um turbilhão, E eu falei: agora sou Débora cristã, que vai ter que ser referência para uma criança. Eu anulei tudo. Eu anulei o fato de estar separada, eu anulei o fato de estar sem casa. Eu naquele momento eu pensei na Débora serva, na Débora que vai ser um exemplo para aquela criança. Eu lembro da minha oração, eu lembro dentro daquele banheiro, daquele shopping, chorando. Eu lembro do que eu coloquei em meu coração. E eu falei assim: agora é uma grande responsabilidade, porque eu sabia que eu seria um espelho para o meu filho. Eu sabia que eu seria um referencial. Eu sempre tive essa consciência de que a criança ela vai muito mais pelo ver do que pelo falar. Você fala, mas quando você faz, quando você demonstra, ela é muito perceptível. Então, eu naquele dia orei e desde então eu tenho buscado estar diante da presença do Senhor com todo o meu coração, com todo o meu amor e levando Luiz Guilherme. E Jó, ele diz assim, eu quero a parte C, tá? E assim era que quando os dias de seus banquetes terminavam, enviava Jó e o santificava e se levantava de madrugada e oferecia ofertas queimadas de acordo com o número de todos eles quem? De seus filhos. Porque Jó dizia: pode ser que os meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Assim fazia Jó continuamente. Jó oferecia sacrifícios para cada um de seus filhos, pedindo perdão se eles houvessem cometido alguma falta. No momento que a gente entende que estamos gerando, entendemos que a nossa geração ela está nas mãos do Senhor, a gente começa a orar antes mesmo de se realizar. E eu já tive uma líder lá atrás, lá no meu ano de 2012, 2013, e ela me ensinava a orar pela minha geração antes mesmo de me tornar mãe, de orar pelos meus filhos, de orar pelo meu ventre, e eu já orava em agradecimento. Eu tenho essa experiência de oração, de agradecer antes de obter, já de muito tempo. E eu comecei a orar e comecei a apresentar o meu filho. Então, quando eu acordava cedo com aquele barrigão e ia para a EBD, ia para os cultos de oração, ia para as consagrações e colocava a mão na barriga e orava e cantava e ministrava sobre a vida do meu filho, era que ali dentro do meu ventre eu já apresentava ele ao Senhor. Ensina ao menino o caminho que deve andar, para quem quando ele for mais velho ele não
se envelhecer, quando ele for mais velho, ele não se desviar. Provérbios 22:6. E nós estamos muitas das vezes nos perdendo nesses 2 versículos, porque no momento de preguiça a gente não vai para a EBD, no momento de oração a gente está cansado, no momento de evangelismo e tantas outras tarefas das nossas igrejas e comunidades cristãs, a gente acaba sendo relapso. E quando o filho completa os seus 18, 20, 30 anos, eles não querem saber da igreja, eles não têm aquele amor, eles não têm aquele prazer pela palavra, porque não foi plantado desde cedo, não foi inserido como um alimento diário, um alimento fundamental. Jó, ele orava pelos filhos dele todas as vezes, apresentando cada um em sacrifício ao Senhor, se eles houvessem cometido alguma falta, para que eles fossem perdoados. Quantas vezes nós oramos pelos nossos filhos, para que o Senhor os perdoe, para que o Senhor os conduza, para que eles tenham desejos de estar na presença do Senhor. Nós oramos, tem certeza? Como você tem levado seu filho diante da presença de Deus? É muito cansativo, tadinho, ele só tem 2 anos, eu vou acordar ele cedo para ir para a EBD? Tá, mas se você for acordar ele cedo para ir para a creche, e se você for acordar cedo para levar ele para o pediatra, porque sempre para a obra de Deus, vocês sempre puxam as crianças para trás? Porque sempre para servir ao Senhor é sempre algo tão para trás? Não, acordar cedo para ir para a EBD, acordar cedo para a consagração, ir para a vigília. Não leva a criança para a vigília, mas se tiver uma festa, seja de família, seja de amigo, vira meia-noite, 1h da manhã e a criança acordada tomando refrigerante, comendo besteira, mas para ir para a vigília é cansativo, é puxado. Para acordar às 8h da manhã para ir para a consagração é puxado, mas acorda cedo, 6h05 para ir para a creche, para ir para a consulta, ou para sair para qualquer outro lugar, porque sempre para a obra de Deus é mais negativo, mais puxado, a criança não aguenta. Aguenta sim. O meu filho aguenta. Então assim, muita coisa que falavam quando eu levava Guilherme para consagração, para EBD, para vigília, eu ouvia, às vezes eu sorria e falei assim, é aqui, é aqui que eu tenho que ensinar, é aqui, olha, na presença de Deus que eu tenho que trazer o meu filho. E eu louvo e exalto o nome do Senhor, que hoje eu vejo o meu filho, vai completar 7 anos esse mês. E toda honra, toda glória ao meu Deus, que eu tenho visto resultados de orações. Não só das orações, mas do ensinamento desde a barriga. A cantar, a louvar, a orar, a depender de Deus. E aí, pais? E aí, mães? Vocês têm levado seus filhos verdadeiramente diante da presença de Deus? Ou vocês têm sido negligentes e relapsos? Eu acho isso uma conduta cristã horrível. Quando nós fechamos a porta para os nossos filhos, porque o momento que você negligencia de estar na presença de Deus e levando o seu filho, você fecha toda essa oportunidade dele conhecer verdadeiramente a Deus. Você, porque possivelmente uma outra pessoa pode vir, e apresentar Jesus Cristo para ele. Mas que sejamos pais e mães cristãos que levem os filhos diante da presença de Deus. Jesus Cristo está voltando. Provérbios, Jó, a palavra de Deus nos mostra claro que nós, como os pais, devemos levar os nossos filhos diante de Deus. Devemos suplicar, devemos clamar, devemos interceder por eles e levá-los diante da presença de Deus. Não deixe para amanhã, não retarda esse desejo que Deus tem de colocar a nossa família, que nós coloquemos a nossa família no altar. Não deixe para amanhã. Depois eu oro pelo meu filho, depois eu levo ele para a igreja, quando ele for maior ele vai querer ir comigo, me acompanhar. Muitos, se não são plantados quando crianças, esse desejo, na maioridade, ficam até realmente difícil de evangelizar. Minha mãe me levava para a igreja, mas porque vê a conduta dos pais. Eles não iam para a EBD, eles não faziam. Então, vamos buscar levar os nossos filhos diante da presença de Deus sem impedimento. Vamos buscar de todo o nosso coração e que sejamos reflexo da imagem e semelhança do nosso Deus para os nossos filhos. Que eles vejam Deus em nós e que a palavra de Deus esteja em nossos corações. Pais, mães, vocês têm levado seus filhos diante de Deus? Que Deus abençoe a sua vida grandemente, poderosamente. Que jamais, jamais falte a presença do Senhor Jesus Cristo na sua vida. A paz do Senhor.